Olá, Miguel, como você tá? Tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita? Boa tarde a todos e todas. Estamos animados com as novidades dessa semana. Eu queria estar mais animada agora, já com o resultado desse julgamento, na verdade. Mas tudo bem, a gente espera até amanhã. Quero começar por aí, inclusive, te ouvindo sobre o julgamento, sobre o dia de hoje e a expectativa em relação a amanhã. Aliás, a gente está 3-1, mais um voto se forma a maioria, né, Miguel? E a gente tem amanhã para votar Alexandre de Moraes, que muito provavelmente votará pela inelegibilidade de Bolsonaro. Então, assim, é meio que placar feito já, né? Essa maioria está praticamente formada pela inelegibilidade. Qual sua avaliação sobre os votos e o dia de hoje? Bom, você está corretíssima, como sempre, Thalita. Na verdade, o próprio Bolsonaro já sabia que entrava em campo derrotado, né? O voto do ministro Raul hoje foi um pouco surpreendente, não muito, porque ele é um ministro conservador, mas ele havia se posicionado anteriormente no TSE para aceitar a inclusão da minuta golpista, né, nas investigações. O argumento que ele usou hoje é de que ele foi favorável para que se pudesse analisar se haviam relações, e aí no voto dele ele declarou que se constatou que não haviam. Porque ele está utilizando uma leitura bastante rígida, bastante engessada, até eu diria, de se concentrar no fato. O argumento dele, né, no voto favorável ao Bolsonaro, foi de que se constituiu como propaganda irregular, mas o discurso do Bolsonaro contra as urnas eletrônicas e contra, enfim, pedindo voto impresso, etc., não desestimularam os eleitores a votar e, portanto, não seria favorável à inegibilidade. Então, no fundo, ele reconhece que a reunião com os embaixadores, que é o objeto da investigação, o Bolsonaro cometeu um crime, mas ele defende aí uma pena menor, né? Seria a aplicação de um outro critério. Enfim, isso parte também do entendimento que ele tem de que o TSE deve se concentrar no tema da governança da eleição, né? E depois disso, os resultados, ou própria situação golpista, não confeririam a esse tribunal. Seria um assunto do STF ou de outras instâncias e tal. Então, pelo histórico dele, não é um voto, de alguma maneira, se contava que a gente teria aí uma votação quase unânime pela condenação do Bolsonaro, se imaginava que o voto contrário seria do Cássio Nunes, né, que tem sido muito pressionado a isso, mas ao mesmo tempo o histórico do Raul Araújo também, de alguma forma, não surpreende tanto, mas como você pontuou muito bem, não vai alterar o resultado final. O que a gente tem, na verdade, de indecisão não, mas de dúvida, se o julgamento se encerra amanhã. Né? Como a gente está vendo, os votos estão sendo bem mais rápidos até do que se esperava. Tradicional, inclusive, num julgamento desse porte, que os ministros queiram gastar o seu juridiquês, o seu conhecimento, porque isso depois vira, sem brincadeira, matéria de estudo dos juristas, das faculdades, enfim. Então, você tem razão novamente. O voto do Alexandre de Moraes é um daqueles que deve entrar para os anais da história, merece a nossa atenção. Carmen Lúcia também amanhã deve ser bastante dura. E aí o que então está em dúvida é se o Cássio Marques vai pedir vistas e adiar em 60 dias essa votação, ou se amanhã ele se pronuncia contrário, ou se até aí seria surpreendente se ele votasse contra o Bolsonaro e votasse, né? Mas certamente, assim que a gente ouvir o voto da ministra Carmen Lúcia amanhã, esse placar vai se dar por encerrado e não tem surpresa nenhuma. E aí eu aproveito, porque está no foco do nosso boletim também, né? O que se comenta em Brasília também, que a tal da bala de prata do Bolsonaro, ela é tiro de festim, né? A Thaís Oyama, que é uma jornalista do UOL e da Folha, com muito trânsito no setor bolsonarista, muitas vezes a coluna dela acaba sendo uma verbalização do que eles estão pensando, né? Ossos do ofício do jornalista. E ela diz, olha, ninguém acredita que de fato exista
essa bala de prata. O que se comenta, em outras fontes, é que o Bolsonaro iria recorrer à Comissão de Direitos Humanos Internacionais, né? E reforçando esse discurso de vitimização dele. Que ele sabe também, em nada ajudaria a anular ou a suspender, etc., até porque ele é campeão, foi campeão, enquanto ocupou a cadeira no Planalto, em rejeitar qualquer tipo de manifestação internacional. Então ele mesmo pouco se importa com isso, né? A outra bala de prata mais provável que ele esteja se referindo é o movimento de deputados bolsonaristas para criar um projeto de lei de anistia ao Bolsonaro. Então logo ele fosse condenado. Esse sim é mais perigoso. Agora cabe saber se a Câmara vai querer comprar uma briga com o Supremo Tribunal, com o TSE, para fazer isso aí vir, de fato, um projeto como esse tramitar, né? Acho muito improvável também. E, por fim, o que, de fato, na maior parte aí dos analistas tem se discutido em relação a essa bala de prata, é que ela é um blefe como tantos que o Bolsonaro usou durante 4 anos do seu mandato, né? Então, é muito mais uma forma de manter o cercadinho dele mobilizado, de manter uma base bolsonarista animada, até porque o Bolsonaro sabe, o papel que ele pretende cumprir no próximo período é ser cabo eleitoral do PL em alguns municípios e em especial no Rio de Janeiro, né? Essa que é o destino do Bolsonaro nos próximos dias. Então ele já imagina que ele não irá concorrer em 2026, em 2030, enfim, mas essa narrativa da bala de prata, ela funciona para manter, assim como o discurso da vitimização, né? E como a gente viu ali pela penúltima notícia do boletim, né? Tem muita gente aí com a cabecinha fraca que é capaz de, né, acreditar em chip, em vacina, código secreto que não é secreto e em bala de prata de capitão, né? Então, acho que amanhã não devemos ter grandes surpresas, de modo geral, e nem depois disso também. Sabe que em relação ao voto de Raul Araújo, eu lembrei muito da frase do Barão de Tararé, que dizia: da onde menos se espera, é daí que não sai nada mesmo, né? E foi dessa maneira o voto de Raul Araújo. Agora, em relação a Cássio Nunes, Miguel, ele não votando amanhã, esse julgamento pode ser postergado porque entra em recesso, não é? O TSE entra em recesso depois de amanhã. E daí, mesmo não pedindo vistas, mas ele estendendo, de repente, o julgamento, o voto dele, um dos ministros estendendo o voto, a gente pode ter um postergamento desse julgamento, certo? Pode. O Supremo Tribunal Federal, ele estabeleceu, era uma tática muito comum há anos no STF, há décadas, na verdade, né? De se um tema era polêmico, se um ministro não queria que esse tema fosse adiante, ele pedia vistas. E ele não tinha prazo. Então, inclusive, alguns processos no STF ficavam por anos, né? Esse tema do marco temporal, que a gente conversou em outros momentos, por exemplo, ficou parado por muito tempo, né? No ano passado, o STF estabeleceu uma nova regra, de que as vistas poderiam ser no máximo de 60 dias, senão o julgamento seria retomado, mesmo sem o voto desse ministro que pediu vistas. Então, o que a gente pode ter aí? E aí, depois, o TSE, que tem 3 ministros da STF, adotou a mesma prática, que é muito saudável, na verdade. Eu acho que contribui efetivamente aí para o bom andamento do Poder Judiciário. Então, o que a gente pode ter de possibilidades, né? A gente pode ter um pedido de vistas do Cássio Nunes, mas a gente pode ter também, ele é um dos últimos a votar, mas poderia ter o caso de algum dos ministros querer antecipar o seu voto, já deixar registrado, né? É o caso que a Rosa Weber mencionou em relação ao marco temporal, caso o André Mendonça continue sentado em cima dessa discussão, né? A outra coisa que pode acontecer é que, sem o Cássio Nunes devolver nesses 60 dias, igual o julgamento é retomado. Agora, de fato, não é um julgamento que também haja uma pressa,
né? Isso só postergaria o fato político, né? Como a gente conversou antes do Cássio, quando chegar na vez do Cássio Nunes manifestar o seu voto, a decisão já vai ser tomada. E isso, inclusive, torna até, de certa forma, sem efeito, né? Claro, fica sem ter o veredito, né? Mas isso seria, a gente, digamos assim, a sociedade teria uma urgência nesse veredito caso Jair Bolsonaro pretendesse concorrer a prefeito no ano que vem, por exemplo, ou a vereador. Então, também não é uma coisa que causa um prejuízo para a sociedade brasileira. Ao contrário do tema do marco temporal que eu usei de exemplo, que se o STF demorar demais, a Câmara dos Deputados aprova, né, o Congresso aprova aquela versão, aquele projeto de lei que é muito ruim, né? Então é diferente, aí tem uma urgência que faz essa questão do visto acelerar. Mas no caso do Jair Bolsonaro, vai ser favas contadas quando chegar na vez do Cássio Nunes. Perfeito. Aliás, fazendo essa ponte que você já até fez em relação ao julgamento no TSE e o depoimento na CPI do Distrito Federal, essa questão da cabecinha fraca, tem muito bolsonarista ali com a cabecinha fraca, é muito interessante que Raul Araújo, ele minimizou o impacto desse discurso contra as urnas eletrônicas por parte de Bolsonaro. Mas na fala que a gente mostrou ali, do rapaz que colocou a bomba, ele chega a questionar, né, quem que instigou, quem que incendiou essa ideia de questionar as urnas eletrônicas e o código-fonte. E foi o próprio Jair Bolsonaro, né? De uma forma ou outra, ele chega a dizer que foi por conta de Jair Bolsonaro que ele foi até Brasília e colocou aquela bomba, porque quem instigou e quem fez essa publicidade contrária ao código-fonte foi justamente Jair Bolsonaro. No fundo, o que a gente precisa saber, o que a sociedade brasileira precisa saber é até onde as CPIs vão. A CPI do Distrito Federal, a CPI do Congresso. Porque, no fundo, todo mundo já sabe os soldados rasos, eles estão todos presos na papuda, alguns aí com tornozeleira. A gente já sabe quem eram as camadas intermediárias do golpe. Tá aí o Anderson Torres, Mauro Cid, né? Esse tenente-coronel que teve uma postura horrorosa essa semana, né? Pode ser, inclusive, preso por testemunho contrário, desmentiu que as provas aí estão cabais, né? Então, a pergunta é, se as CPIs vão chegar nos generais, literalmente, né? Porque isso partiu do Braga Neto, pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio, o Augusto Heleno, golpista de primeira hora, né? Sempre bom lembrar, o Augusto Heleno começou a sua carreira no Exército, aliás, começou não, mas teve um momento no Exército, ele era ajudante de ordens do Silvio Frota, que é aquele general que foi exonerado pelo Geisel porque representava a linha dura, né? Defendia as torturas, etc. Então isso aí tem no DNA já, nem que se fosse por osmose, né? Agora, se as CPIs não conseguirem chegar, não tiverem coragem de dar nomes aos culpados e tomar as medidas, aí caberá à Polícia Federal e ao STF mais adiante. Mas é essa pergunta que se está. E, de certa forma, no ambiente das casernas, já se percebeu que aquela impunidade que eles tiveram na passagem da ditadura militar para a redemocratização, o processo da anistia controlada em 79, esse clima não tem mais. Tanto que o José Múcio, porta-voz, mais porta-voz das Forças Armadas do que ministro da Defesa, o José Múcio, essa semana, deu duas declarações, assim, uma dizendo, olha, enquanto não passar esse momento, não vai distensionar com as Forças Armadas, fez o deixar disso, né? Dizer, gente, vamos esquecer, isso aí já passou, né? Vida que segue e tal. Mas também ponderou de que já não existe mais impunidade para os militares e que eles têm que ser tratados. Então, é possível que alguns militares venham a ser exonerados e presos. Acho que especificamente o Mauro Cid tem essa defesa muito grande dentro dos quartéis, de que ele seria o sacrificado, né? O próprio Bolsonaro, de alguma maneira, ainda está longe de estar preso, mas a gente está só iniciando uma série de crimes infindáveis, né? Então, no fundo, a dúvida é essa: se as CPMIs vão avançar
para poder chegar aos responsáveis ou se vão deixar essa responsabilidade para a Polícia Federal e o quanto que as Forças Armadas vão pressionar nos bastidores para impedir que, de fato, se faça justiça e que os verdadeiros mentores intelectuais, que todos nós sabemos quem são, né? Aí, nesse caso, a gente pode dar uma de Deltan, né? Não nos faltam convicções, só nos faltam as provas para que eles cumpram e prestem contas à justiça e à sociedade brasileira, né?